Eu tenho montado essa estrutura de palestra. A primeira palestra seria transformismo. Transformismo seria... Eu trabalhei com geneticistas, com patologistas, com pessoal da área da biomédica, e discuti diversos pontos que um dia nós poderíamos discuti-los em conjunto também. Se pode-se pegar uma forma animal e se transformar ela em outra forma animal, mediante a alteração do DNA. Bom, teria isso acontecido nos primórdios da nossa civilização com nós, seres humanos? Não tão humanos, quem sabe, na época, ainda numa era em que os hominídeos não tinham ainda a ferramenta da inteligência, não tinham ainda as características evolutivas que depois vieram a ter. Então, é uma palestra que trabalha a possibilidade de o hominídeo ter vindo a ser interferido na sua formação biológica no que somos hoje. Seria a palestra transformismo. A palestra mudança é uma palestra que vai ser hoje. Para mim, nós estamos sendo colonizados. Digam-me no final se vocês acham que não. A terceira palestra é a que eu mais gosto de falar, que é Fim da Infância. É uma abordagem da física quântica moderna, que ela altera a realidade comum de nós enxergarmos o mundo e faz uma proposta muito mais ampla, admitindo fenômenos muito maiores assim, que aqueles fenômenos comuns com os quais nós conceituamos as nossas crenças, nossos credos. Então, a física moderna, eu tive a audácia de chamar de Fim da Infância, ela discute as possibilidades, por exemplo, de uma civilização viajar no espaço, de tão longe para cá. Como fariam isso? Quais os recursos tecnológicos que nós não temos, mas que poderemos vir a ter, que sejam razoavelmente científicos, esses princípios. Esse seria o fim da infância. A revelação seria o convívio, nós com eles. Também trabalho com sociólogos, com pessoas que se discutem as consequências de um convívio com uma outra forma de vida aqui na Terra. E, por fim, a extinção. Como diz um provérbio chinês, 2 tigres não habitam simultaneamente na mesma montanha. Se um dia eles pousarem na Terra, esse dia começa a extinção da raça que nós nos chamamos de raça humana. Não que eles venham para nos comer ou para nos matar. Não. Os mais evoluídos são eles, não viriam com intenções tão primárias. Mas viriam para nos transformar em algo melhor do que somos. Como já somos melhor do que fomos. Num processo em que no futuro se extinguisse essa forma de ser nossa, muito selvagem, muito violenta, muito dramática, muito cheia de problemas, de angústias, e se transformasse numa outra espécie. Seria a extinção. Essa é a palestra que finaliza a extinção. Bom, vamos falar então sobre mudanças. Vocês conhecem esse OVNI? Poxa, a Enterprise. Né? A Enterprise apareceu em 1961. É um OVNI. É um objeto voador não identificado. Tu acha que não? Não é. Não. Quer dizer que tu identifica o que não existe? É um paradoxo. Isso é um paradoxo. Se tu és capaz de identificar uma coisa que não existe, eu não entendo isso. Eu também conhecia, eu amava a Enterprise, Capitão Kirk, o Spock. Quem de nós não gostava deles? É um OVNI ou não é um OVNI? Eu não estou dando a resposta, não estou afirmando que seja. Estou perguntando. É possível se identificar uma coisa que não existe? Mas a gente está identificando o símbolo. O símbolo não existe. Existe tinta e papel. Símbolo é um construto hipotético, uma coisa que não está na realidade. Ele só existe do globo ocular para dentro. Para fora, não. Mas o OVNI, ele é não identificado, mas ele é visível. Como é? Ele é visível, só não é identificado. OVNI é não, mas tu está falando dos OVNIs que supostamente existem aqui no nosso céu, né?
Tá, Perguntando concordo contigo, concordo. Mas a Enterprise não existe. Um dragão seria um OVNI? Qual? Um dragão seria um OVNI? Não. Na minha opinião, não. Não. Mas tu reconhece algo que não existe. É, Tu olha o dragão, tu sabe o que é um Eu dragão. não reconheço um dragão, nunca vi um. A não ser que esteja falando do dragão de Komodo, que não é um dragão, é um lagartão. Não, mas a gente também nunca viu Enterprise, né? Nunca Mas viu. tu reconhece o símbolo. O paradoxo fica assim: é possível se reconhecer, se identificar algo que não existe? Eu não tenho a resposta, não me pergunto se é possível, porque eu não sei responder. Eu só considerei um paradoxo. Mas quando eu assistia a Enterprise voando, com aquela turma maravilhosa, eles começavam assim: espaço, a fronteira final, estas são as viagens da nave estelar Enterprise. Estão lembrados? Estão lembrados? Olha a frase que ele botou: para conquistar novas vidas e novas civilizações. Conquistar, espírito guerreiro, né? Não era colonizar, era conquistar. Nós não estamos sendo conquistados por extraterrestres. Concordam ou discordam? Não sei ainda. Não sabe? Bom, é meia resposta. Audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. Poético, né? Mas em 1961 se falava em conquistar novas vidas e novas civilizações. Poxa, que bom que nós não descobrimos nenhuma civilização menos evoluída que nós. Porque o que nós iríamos fazer lá? Nós iríamos conquistar. Não estamos sendo conquistados. Mas muito pretensiosa a intenção deles, né? Tu acha? Tem que sonhar alto, né? Mas não com aquele termo ali. Tu gostava quando tu ouvia? Ah, era agradável Era, né? o conjunto. Claro, atingia o nosso ego. Né? Nós adorávamos. Bom, olha só. O tema de hoje, o foco dessa palestra, é mudança. As mudanças, elas podem ocorrer, estão ocorrendo, em diversos setores da nossa civilização. E eu, particularmente, vou falar de mudanças observáveis no mundo da física. Existem mudanças na área filosófica, mudanças na arte. Olha, a arte, a física moderna e a arte, e a matemática moderna, muito deve à arte para o seu desenvolvimento. Alguém aqui curte pintura? Veja só, o impressionismo foi criado começou com Van Gogh. Ele disse assim: para aí um pouquinho, não existe contorno. Eu estou enxergando uma árvore, não estou enxergando o contorno da árvore, estou enxergando a árvore. E ele começou a desenhar sem usar contorno das coisas que ele fazia. Ele começou uma escola impressionista. Um matemático achou aquilo tão genial que começou a perceber assim: será que eu não posso rebater isso para a física? E ele começou a criar a teoria dos campos, dos limites das fronteiras. Isso em astronomia é utilíssimo. Existe hoje correntes de pensamento científico dos limites sem fronteira. É uma corrente de pensamento. Deixa eu ver, a pintura fractal. Os caras pegavam uma porção de quadradinho, colava numa tela, e tu tinha a sensação que por trás da tela tinha um rosto, tinha alguma coisa ali. Em cima, essa pintura, ela é mais antiga do que a matemática fractal, que é um dos pilares da computação hoje. Então, veja que a arte sofre mudanças enormes. E essas mudanças, eu não vou tocar nela. Eu vou tocar nas mudanças que vêm das ciências na área da filosofia, da física. Se fosse falar sobre mudanças gerais, seria um assunto muito grande. No entanto, se vocês concordarem no final que essas mudanças podem ser viáveis no campo da física, terão que admitir que talvez também possam ser viáveis em outros campos. Todos conhecem o Drake Cornell. Ele fez aquela equação que estimava a possibilidade de existência de vida inteligente na Terra. Eu acho que
todo mundo já viu isso no YouTube, o Carl Sagan explica com uma elegância que só ele tinha, né? Essa equação, muito bonito ver ele explicando. Um por um das constantes com as quais ele limita a possibilidade de existência de vida na Terra. Dá milhões de possibilidades de vidas na Via Láctea. Então parte do número, 1 bilhão de estrelas na Via Láctea. Quantas estrelas tem planetas em volta? Tanto por cento, aquele bilhão vai reduzindo. Quantas tem tecnologia? Tanto por cento. Quantas isso vai reduzindo. O fato interessante é que ele criou em todos um conceito de que existe vida extraterrestre. Vocês conhecem alguém que diga que não existe? Que não, lá para cima tem. Esse mundo, a frase típica diz assim: esse mundo é tão grande que lá para cima tem que existir. Expandiu-se o conceito de grandeza da Via Láctea e as possibilidades de vida extraterrestre. O Drake, ele ajudou muito nesse conceito. Eu não conheço ninguém que não acredite que exista vida extraterrestre fora da Terra. Vocês alguém aqui conhece alguém? Ele disse: eu não acredito. Não eu. A minha não, eu conheço alguém que não acredita. Ah, é? Mas é raro. Que não exista, assim, fora dentro da galáxia, da Via Láctea, que não exista vida extraterrestre. É raro existir alguém a fazer essa sustentação. O difícil é alguém admitir que eles estejam aqui na Terra. Essa é a parte complicada. Que eles estejam aqui. Mais complicado ainda é admitir que eles possam estar interferindo nas nossas vontades e decisões. Aí é mais difícil de admitir. Será que estão? Olha, eu gosto muito dessa frase do Arthur Clarke. Existem somente duas possibilidades. Ou estamos sozinhos no universo, ou não estamos. As duas são aterradoras. Olha, a palavra aterradora, ela é terrível, né? Porque se existe, vai ter conflito. É impossível haver outra civilização sem que venha a haver conflito. Pode não ser um conflito burro, como o Barack Obama e o russo lá estão querendo fazer, como fizeram na Síria. Pode ser um conflito inteligente. Mas que será conflito? Será. Dois tigres não habitam a mesma montanha simultaneamente. Você ia perguntar? Não. Bom, mudança. Olha uma coisa. A mudança é uma evolução ou é uma revolução? Os americanos, quando largaram a bomba atômica em cima do Japão, eles disseram que morreu muito menos gente do que teria morrido se continuasse a guerra. Qual é a mais aconselhável? Difícil, né? Talvez seja uma moral porca. Mas nós começamos na nossa civilização como agente de mudança à força. Nós, nos nossos primórdios, nós mudávamos as coisas apenas utilizando a força. Era a guerra e as armas. Mais poderoso que a força se revelou para nós vir a ser a religião. A religião foi um bem maravilhoso que entrou na nossa civilização, que conseguiu frear a estupidez da força. E outros valores se levantaram, capazes de dizer assim: tu não mata, porque senão tu vai ser castigado. Tu não estrupa, tu não rouba, porque senão tu vai ter castigado. Essa mensagem que a religião nos trouxe foi extremamente benéfica para a nossa civilização. Acho que nós não teríamos saído da Idade Antiga se não tivessem nascido essas religiões. Tá? Elas estruturaram nós como seres humanos, muito mais, muito. Mas apareceu uma força mais modificadora que a religião. Foi o comércio.
Mas o comércio, ele modificou a nossa civilização. Possantemente, o comércio modificou a nossa civilização. Ele trouxe mais qualidade de vida, ele trouxe mais longevidade. As pessoas puderam viver com mais qualidade. Bom, superou o comércio a ciência. A ciência, a tecnologia modificou nós, fez uma mudança profunda em nossa a ciência. E por último, disse que ainda não aconteceu o que será as coisas holísticas. Dizem que quem superará a tecnologia será as coisas que vêm da psicologia, da psicanálise, das percepções sensoriais, dos fenômenos extrasensoriais que o holismo engloba. Mas o fato é que se vê já assim, se tu pegar uma linha de tempo do início para cá, tu está sentindo modificações na cultura. As mudanças, tu está sentindo, elas vêm acontecendo. Será que elas vêm acontecendo aleatoriamente ou planejadamente? Se elas vêm acontecendo as mudanças aleatoriamente, tudo é fruto da nossa cabeça. Mas se elas não vêm, se elas vêm sendo acontecidas planejadamente, elas são frutos de uma inteligência que não é a nossa. E esse tema, isso é a teoria da mudança. Vamos mais... Olha, vamos pensar. O senhor conhece esses desenhos ali, que estão ali? Nós estamos cheios de evidências. Eu assisti palestras aqui de pessoas que fizeram depoimentos de evidências de terem visto, de terem presenciado, de ter convivido com fenômenos de primeiro, segundo, terceiro grau. Todos foram evidências. Mas o que é uma evidência? O que é uma evidência? A evidência nasce dos sentidos humanos, não nasce da razão. As evidências vêm dos sentidos. Elas nunca são 100% certas. Elas não servem como certeza. Por exemplo, é evidente, uma evidência, a lua inspira o poeta. É uma evidência, mas não é certo. Cigarro dá câncer. É uma evidência. Mas não tem prova. Tem gente que fuma até os 90 anos e não tem câncer. Então é apenas uma evidência. O Grêmio vai ser campeão da Libertadores da América esse ano. É uma evidência, não é uma prova ainda. Isso é evidência. Mas existem evidências que o seu oposto é um absurdo. Essas evidências, nós a elegemos como prova. Por exemplo, eu digo para vocês que um triângulo tem 3 lados. Porque se vocês disserem que não, é um absurdo. É um absurdo pensar que haja um triângulo que não tenha 3 lados. Então, aquela evidência, ela atinge o status de prova. As provas, é aquilo que nós adotamos como 100% certo. Até pode, lá adiante, nós percebermos que estava errado. Mas enquanto nós adotamos uma evidência como prova, para nós ela está certa. Ela não tem erro. Eu acredito em Deus. Para mim, Deus é uma prova. Entende? Então, eu estou diferenciando evidência de prova. Por quê? Porque todas aquelas pessoas que vieram aqui conversar, palestrar, elas falaram em evidência, não falaram em prova. Os depoimentos sobre avistamento de OVNIs ou de contatos diretos com alienígenas são evidências que o seu oposto não a contradiz. Vocês acham que é impossível haver alienígena? O seu oposto não a contradiz.
Então tu tem que acreditar que haja alienígena. Tu pode não acreditar que não haja alienígena na Via Láctea? Dizer que a evidência, o oposto dessa evidência, é um absurdo. Mas tem gente que não acredita. Então, você está só numa prova. O próprio raciocínio logístico está te provando que existe. Entenderam a coerência lógica? Isso sai de dentro de nós, como um raciocínio puro, de lógica. Fatos. Uma coisa. Nós temos, cada um tem um conceito de Deus, e isso um dia terá que mudar. Eu acho que um dia todos os homens vão ter o mesmo conceito de Deus. Já houve guerras enormes por conceitos de Deus diferentes. Conceituar um Deus diferente. Não, Deus, Allah é assim, Deus é assado, e as guerras, um era infiel, o infiel era o outro, né? Um era o crente, o outro não era. E até hoje continua tendo esses conflitos. Mas nós estamos ficando com um conceito de Deus cada vez mais refinado, cada vez mais bonito. E esse conceito, um dia, ele vai no nosso futuro nos levar a ter o mesmo conceito. Acho que nós estamos sendo trabalhados para assim virmos a pensar. Já pensamos que não existisse Deus. Já demos a Deus uma série de personalidades. Havia lá no Olimpo um monte de Deus, cada um com uma personalidade diferente. Nós viemos sempre refinando o conceito. A teoria das mudanças sugere que esse refinamento também de Deus nos esteja sendo um auxílio. Não? Bom, a qualquer momento, se vocês discordarem do pensamento, por favor, façam a discórdia. Eu acho que eu assisti uma palestra muito bonita aqui do Jevaer sobre acobertamento. E achei que ele foi brilhante, foi ótima a palestra. Ela nos alegrou, nos enriqueceu no conhecimento. Mas faltou um detalhe, o julgamento sobre o acobertamento. Estaria o governo errado em fazer acobertamento? E se a causa do acobertamento for insuportável? Se a causa do acobertamento é esconder um fato de muito difícil de nós suportarmos. Olha, nem toda a verdade deve ser dita. Nem toda a verdade se suporta. Olha aquele pensamento ali. Se fosse provado que Jesus tinha irmãos mais velhos da mesma mãe e do mesmo pai, isso causaria um impacto muito ruim. Porque não existe figura mais linda do que a de Jesus. Não existem pensamentos mais bonitos que os deles. Sabe? Nós temos ele edificado. E nós precisamos, assim, se mudarmos a opinião sobre ele, mudar suavemente. Que bom que um dia se descobrisse que ele tinha outros irmãos e essa descoberta não viesse a ferir a nossa civilização. Hoje seria uma verdade muito trágica. Hoje seria uma verdade ruim, se isso fosse provado. Bom, olha, vamos raciocinar juntos. Se existe alienígena aqui na Terra, eles estão há muito tempo, né? Olha, fala-se em 12 mil anos. Eu vejo programas no YouTube, vejo programas no canal de história. 12 mil anos é pouco. Eu já ouvi um programa em que se viu pegadas de uma bota de 120 mil anos, de 200 mil anos. 430 mil. No livro fala 430 mil anos. Onde estão? Alguém aqui já viu um alienígena? Tu viu um? Uma nave. Um alienígena, tu já viu? Se tinha uma nave, devia ter um dentro, eu concordo.
Mas Não, podia ser um bot também. qual? Eles usam automações também, né? Usam uma espécie de drones. A automação, eu acho que é um pensamento assim da nossa cultura moderna, né? Eu diria um avatar, Pode ser. né? Porque um robô é coisa do Isaac Asimov, que já tem mais de 50 anos. Eu diria um avatar. O que eles fizeram aqui até agora? Me digam, tinha as pirâmides, que é uma incógnita. O que uma civilização alienígena fez aqui no planeta Terra que vocês possam dizer de bom ou de ruim? Não vão estar 400 mil anos aqui e não fizeram nada. Quem vai fazer o quê? O Jô Soares debocha de quem vai lá. Mas então eles já atravessaram toda essa escuridão do céu e vieram aqui assustar as velhinhas lá em Taubaté. Eu vi o Jô Soares fazer esse deboche. O que eles viram? O que vocês sabem? Sei que vocês aqui são especialistas no assunto. Qual é a opinião que vocês têm? Nos ensinaram a ser bonzinho? Eles podem ter evitado a explosão de bomba atômica. Ter evitado que explodisse em bomba. Mas explodiu? Sim, não, mas outras mais. Mas daí não havia mais interesse humano que isso acontecesse. Duas, na guerra, chegavam. O Japão se rendeu. Não precisava a terceira. Então não evitaram. Guerra Fria? Não sei te responder. Eu não sei se os alienígenas trabalharam indiretamente para que a Guerra Fria parasse. Não sei. De acordo com o Zacarias Sitchin, conforme consta no livro 12º Planeta e os seguintes, a nossa espécie atual foi o resultado de uma experiência de genética. Cruzamento entre... Uma manipulação genética enorme. Opa, então vamos lá. Se eles vieram para cá, e 400 mil anos para fazer manipulação de genética, eu acho que... Não, de acordo com o que está no livro, né? Essa manipulação ela aconteceu em poucos anos. Poucos anos, digo... Aos 300 mil anos. 300 mil anos. Quer dizer, 300 mil anos mais ou menos no tempo dos Neandertal, né? Não, mais. Muito para trás. Bem mais. Homo erectus. Não, os Cro-Magnon. Cro-Magnon e Neandertal. É o erectus? Então, os Cro-Magnon e Neandertal já eram erectos. Então, se eles fizeram uma alteração no DNA daqueles hominídeos, transformando em homens sapiens, eles fizeram uma coisa muito boa. Seria um cruzamento entre os nossos primitivos e eles. E o DNA deles. Fizeram um cruzamento. Melhorias. Olha, Isso é teoria. Mas existem também, de acordo com o Zacarias, evidências ou provas, aí eu não sei, né, que fazendo verificação do relógio biológico, do nosso relógio, do nosso DNA, isso aí tem como fazer. A ciência consegue fazer isso. O nosso relógio, ele teria iniciado há 400 mil anos atrás. Que foi, de acordo com ele, a época em que os Nibiru chegaram. Os habitantes de Nibiru. Os Anunnaki. Os Anunnaki. Pois é. Quando os romanos começaram a conquistar todo o mundo da época, o mundo ocidental da época, eles se preocuparam em fazer o helenismo. Eles começaram a educar os povos conquistados com as culturas gregas. Eles foram colonizar culturalmente. Os espanhóis, quando vieram para a América e começaram a colonizar o índio aqui, eles começaram a trazer a cultura europeia para cá. Parece que o processo de domínio mais possante é o cultural, não é o armado. Vocês não acham que se os alienígenas vieram para cá, o que eles deveriam fazer de mais possante sobre nós seria nos interferir na nossa cultura?
naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós desejamos, naquilo que nós somos, que nós pensamos, nas nossas crenças, na nossa vontade, nossa sensação de direito, de justiça, de verdade, de amor, de paz, de maternidade, de paternidade. Não era ali a grande revolução onde eles teriam que mexer? Talvez algum aperfeiçoamento biológico também fosse necessário para... Certo. Talvez, como ele citou ali, eu concordo com ele, deixa eu te dar uma palavra, que tenha havido essa interferência biológica no nosso DNA para que nós nos transformássemos num animal mais apto a admitir, a assimilar a cultura que eles propunham, que eles tinham como proposta vir trazer. Eles precisavam que nós tivéssemos um melhor cérebro, que nós tivéssemos uma melhor raciocínio, que nós tivéssemos mais inteligência. Mas o propósito deles era para exatamente criar uma nova espécie para servir como escravo. Para servir. Exatamente. A proposta, a ideia do Zecaria é baseada nisso aí. Uma coisa que eles podem ter feito também é ter demorado esse tempo todo para fazer a evolução, porque eles queriam interferir o mínimo possível no DNA. Pode ser um requisito de projeto, vamos assim dizer. Bom, Se a gente tem essas dúvidas, tipo, o que eles vieram fazer aqui, como o homem evoluiu, eles não teriam as mesmas dúvidas? Talvez, não um paradoxo, queria se pensar. Se ele teria essa dúvida, por qual objetivo dele seria interferir? Ele não ia querer observar para ele ter alguma coisa, eles elaboraram uma teoria para a evolução deles? A menos que eles fossem divinos e surgiram do nada. Se nós somos frutos de uma evolução, talvez eles também sejam. Que fica... Por que eles interviriam? Por que eles não estariam aqui para observar? bom, Se eles tivessem aqui. se criou-se então 3 hipóteses do que eles estão fazendo aqui. Eu, pessoalmente, não acredito que eles precisassem de trabalho braçal. A nossa história de evolução nos diz que cada vez mais o trabalho braçal é desnecessário. Tu ias me fazer uma pergunta, né? Eu ia fazer uma colocação. Quanto à parte de DNA, eu tive conversando com uma pessoa que é o maior especialista da América em medicina molecular, não orto. E eu fiz um comentário uma vez com ele e ele meio que deu uma pensada para responder e ele disse o seguinte: existem 2 teorias, a da evolução e a da criação. E aí meio que deixou isso assim. Depois voltei a falar com ele de novo, ele disse: olha, é muito importante tu começar a meditar, que muitas modificações vão acontecer daqui para frente e a meditação tem que começar agora. Ele sempre falava meio pela metade, depois me deixou na pensão. E numa outra situação, eu fui assistir uma palestra aí do Alexander Retrov, que é um professor australiano. Ele fala sobre a criação do homem, como aconteceu. E aquilo me impactou muito, porque ele fala que a evolução e criação andam juntas e que houveram muitas modificações no nosso DNA, inclusive falando dos elos de ligação, que muitas pessoas já devem ter falar, que existem no DNA. E aí então isso me deixou pensando um pouco mais. Eu acabei ligando para um amigo meu que é bioquímico e ele me disse o seguinte: ele assistiu a palestra e me disse: tu está impactado por quê? Isso nós aprendemos na faculdade. Existiram muitas modificações. Você está dizendo então que é viável a ideia Sim. da alteração genética? Sim, porque o elo de ligação ele é uma proteína que não é possível reproduzir hoje. E que isso aconteceu centenas ou milhares de vezes no nosso DNA. Certo. Então houve a criação, um período de evolução para ver onde é que ia, até em função, isso é uma das coisas que ele fala na palestra, uma tese, de que o homem, criou-se o homem e ele foi distribuído pelo planeta. E lá então ele evoluiu com o alimento daquele local e ele foi evoluindo e tal. E depois então houve uma nova modificação e ele foi evoluindo de novo. Com aquela alimentação, com aquele habitat, com o que ele fazia, se ele subia no coqueiro ou não, se ele pescava ou não, se ele corria do leão ou não. Então toda aquela... Mas que os elos de ligação provam que existe modificação genética, manipulação... Tá. Entendi. Então tá aí. Uma boa resposta. O que eles estão fazendo? Mas isso eles fizeram. O que eles estão fazendo?
Não estão mais fazendo isso. Eu acho que não estão mais fazendo isso. Eu acho que agora eles estão nos colonizando. A grande modificação estão nos fazendo na cultura. Essa é a minha teoria da mudança. Com qual objetivo seria? Não sei se tu vai tratar isso mais adiante. Só tô atropelando. Eu não acredito que eles precisassem de trabalho para a sala aqui, daí pegaram o homem, fizeram o homem mais apto para servir. Ora, nossa história, cada vez nós precisamos menos do trabalho para a sala. Os nossos artefatos mecânicos e eletrônicos vão fazendo com que cada vez menos seja necessário o trabalho braçal. Uma civilização 1000 anos na frente ainda precisa de escravo com trabalho braçal para trabalhar com picareta, pá e martelo? Não me convence. Não, me dizer que eles tenham, já te dou a palavra, de dizer que eles tenham vindo aqui para extrair ouro, em 1941 no laboratório de Harvard, os cientistas transformaram chumbo em ouro. Os caras 1000 anos na frente vêm para buscar ouro aqui? Não. Eu não acho isso razoável. O que você perguntar? Não, existe possibilidade de trabalho braçal pelo seguinte: pode ter acontecido alguma coisa que eles podem ter perdido contato com alguma fonte de energia, por exemplo. Eles precisam.